Oi, pessoal! A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional. Hoje iremos ler Gênesis capítulo 7. Antes, eu peço a ajuda de vocês para quem ainda não se inscreveu, que se inscreva, curta o vídeo e compartilhe com a pessoa especial para que ela seja abençoada. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esse momento, o momento mais importante do nosso dia. O momento em que dedicamos, Senhor, o nosso tempo para te conhecer, para entender a tua palavra. Nos dê, Senhor, entendimento. Nos ensina aquilo que o teu coração quer nos revelar. Para não pecarmos, Senhor, contra ti. Para vivermos, Senhor, em teus caminhos, firmando os nossos passos cada vez mais. É o que pedimos, Senhor, e agradecemos no nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Vamos lá? Gênesis, capítulo 7. O dilúvio. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra. Entraram para junto de Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e caiu chuva sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles de todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2, para junto de Noé. Eram macho e fêmea, os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé, e o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram 7 metros acima deles e os montes foram cobertos. E morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a face da terra, aves, animais domésticos, animais selvagens e todos os enxames de criaturas que povoavam a terra e todos os seres humanos. Tudo que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Assim, foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com eles estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Glória a Deus. A arca de Noé, ela é muito interessante. E por não ter detalhes bem específicos, faz dela um grande mistério, como, por exemplo, quanto tempo durou a sua construção, como foi que Noé construiu, se teve ajuda, como que ele conseguiu, de fato, tirar do papel toda a engenharia necessária. Eu anotei aqui algumas especialidades
necessárias para construir a arca: engenharia naval, carpintaria, marcenaria, calefetagem, impermeabilização, metalurgia, logística e manejo de material, arquitetura, engenharia de levantamento, zootecnia, capacidade de liderança. Obviamente que ao receber o projeto diretamente do próprio Deus, isso fez com que tudo se tornasse possível. Aliás, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, estava ali dando as instruções a Noé, desde qual material usar, que foi a madeira cipreste, que ela é resistente à água. Quando entra em contato, ela fica mais rígida, até como ele iria impermeabilizar, e também a metragem e o formato de como ele iria fazer, pois isso faz total diferença diante do que iria acontecer, da grandeza do evento que iria acontecer, algo que nunca tinha acontecido. Até neste momento ainda não havia chovido, e principalmente com essa grande proporção de água, né? Nós vamos entrar em detalhes e vamos perceber a grandeza disso. Então, se a arca não tivesse o tamanho que o Senhor designou e o formato que o Senhor também orientou, ali eles poderiam, de fato, não terem resistido diante de tudo que aconteceu. Quando a gente escuta, quando a gente lê que choveu, nós temos a tendência de comparar com as chuvas de hoje, com as tempestades que nós já vivenciamos. Mas foi algo que aconteceu, e um evento, né, único e de proporção com certeza incomparável. No primeiro versículo do capítulo de hoje, o Senhor ordena a Noé que ele entre na arca com a sua família, porque o Senhor reconhece que ele era justo diante da geração dele. A geração de Noé, como nós vimos no capítulo 6, era uma geração totalmente corrompida, que vivia longe dos caminhos do Senhor, era totalmente dominados pela maldade, perversidade, e por isso o coração do Senhor se entristeceu. E ele decidiu tomar essa atitude, poupando Noé e juntamente a sua família. E aqui, como eu ressaltei no devocional anterior, como é importante, como o Senhor ressalta, como o Senhor ama a família. Ele viu integridade em Noé. Noé era justo, Noé vivia em seus caminhos, Noé vivia os princípios do Senhor. E por isso, por causa dele, a sua esposa, os seus filhos e as esposas dos seus filhos foram alcançados pela misericórdia do Senhor. E assim o Senhor fala conosco no dia de hoje, que através da nossa fidelidade, através do nosso compromisso com Ele, Ele também alcançará a nossa família. No versículo 2, o Senhor diz para Noé levar de cada animal puro 7 pares, e de cada animal impuro 1 par. E o que isso significa? Aqui temos que lembrar que quem está contando a história de Gênesis é Moisés, servo do Senhor, que resgatou o seu povo do Egito, estava levando eles rumo a Canaã, e então ele estava ali contando essa história para eles. E lá em Levítico, no capítulo 11, tem a descrição do que significa animal puro e impuro. Resumidamente, o animal puro é aquele que o Senhor aprova que o homem pudesse comer, e o impuro de forma nenhuma. Então aqui Moisés estava explicando que desses animais que eles poderiam comer, eles levaram 7 pares de cada, porque diante da grande catástrofe que eles estavam vivendo ali, que a terra estava sofrendo, que iria sofrer, que ainda não tinha acontecido, era necessário ter esse armazenamento, era necessário ter de fato esses animais reservados. Então, esses animais puros serviriam para consumo, como também para os sacrifícios, para expiação dos pecados e de toda a purificação necessária para que eles permanecessem diante do Senhor. E Noé fez
tudo o que o Senhor havia ordenado. O texto, ele enfatiza bastante sobre a obediência de Noé em fazer exatamente tudo conforme as ordens do Senhor. Então, o Senhor, ele diz para Noé que, a partir daquele momento, em 7 dias começaria a chover na face da terra e assim permaneceria por 40 dias e 40 noites. Então, a palavra de Deus diz que Noé entrou na arca junto com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos e todos os animais, puros e impuros, das aves e de todo animal que rasteja. E então entraram de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado. E aconteceu que após eles entrarem, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. E no versículo 11, ele traz um detalhe muito importante. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, ou seja, uma data bem específica, seria 10/2 de 600. 600 é a idade de Noé. O evento foi tão importante que a Bíblia traz esse detalhe da data, do momento exato que aconteceu. E o versículo continua: nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Então aqui o versículo traz esses dois eventos. Não somente choveu, como também se abriu a face do abismo. As águas, elas vieram debaixo da terra. Aqui ocorreu grande caos que existia antes da fundação do mundo, antes do Senhor fazer a separação das águas. Aqui houve a junção delas novamente, águas descendo pela chuva e elas subindo do grande abismo, então se encontraram e geraram esse evento gigantesco, catastrófico, que de fato cobriram toda a face da terra. Inclusive, o texto nos traz o detalhe de que as águas, elas cobriram todos os altos montes e não só cobriram, como ficaram 7 metros acima deles. No versículo 16, o texto traz um detalhe muito importante. Ele diz o seguinte: eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. Ou seja, o próprio Deus, ele fechou, ele lacrou. E assim é nas nossas vidas. É assim que deve acontecer nas nossas vidas. É o Senhor que tem que fechar, pois Ele sabe o momento exato, pois Ele sabe exatamente quem deve estar do lado de dentro, quem tem que permanecer do lado de fora. Então que assim seja, que o Senhor tenha o controle das nossas vidas ao ponto de fechar a porta quando for da vontade dEle, pois a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Diante da grandeza deste evento, do impacto, da força, do encontro das águas, do volume de água, não permaneceu terra seca na face da terra, e tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. E o texto nos traz, lá no final do versículo 23, ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Versículo 24, e as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. E para finalizarmos o estudo de hoje, tá, 2 curiosidades que podem ser as dúvidas aí de muitas pessoas. Primeiro, seria como que dentro da arca coube tantas espécies, tantos animais, e os cientistas, os estudiosos, eles explicam que os animais que entraram, eles foram as espécies primitivas. Por exemplo, os felinos, não todos os tipos de felinos, mas ali as espécies que após o dilúvio se desenvolveram e geraram tantas outras que existem hoje. E assim com todos os outros animais. Então, se a gente usar o nosso comparativo de hoje com a quantidade de espécies que existem, de fato, isso não seria possível.
E a segunda curiosidade é de como esses animais chegaram até a arca, já que nos dias atuais os continentes eles são separados por tantos e tantos quilômetros aí de água. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículos 9 e 10, nós temos essa resposta. E diz o seguinte, versículo 9: E Deus disse: Ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca de terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Aqui, o Senhor está trazendo que existia apenas uma porção de terra e um continente. É a famosa Pangeia, que estudamos nos dias atuais. Então, aqui, no momento em que ocorreu o dilúvio, não haviam vários continentes, existia uma só terra. Então, os animais, os terrestres, eles foram caminhando conforme o Senhor ordenou. E assim nós conseguimos compreender e entender melhor como tudo isso aconteceu. Lembrando que se lermos a Bíblia de acordo com o que nós temos hoje, isso pode gerar alguma dificuldade de entendimento. Nós precisamos ter em mente que o mundo ele sofreu diversas mudanças, principalmente após o dilúvio, conforme nós veremos nos próximos devocionais. Chegou o momento da nossa oração. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse momento, por esse privilégio de estarmos conhecendo mais de Ti através da Sua palavra. Obrigada, Senhor, porque a Tua misericórdia, a Tua graça nos alcançou. Assim como o Senhor viu integridade na vida de Noé, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti, que sejamos íntegros, justos, conforme a Tua palavra. Queremos viver e priorizar os Teus princípios, Pai, e assim sermos salvos com a nossa família. Ó Deus, queremos Te obedecer em absolutamente tudo. Nos ajude, que o Teu Espírito Santo continue nos guiando, firmando os nossos passos em Teus caminhos, Deus. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, capacidade, Senhor, para que possamos viver, para que possamos praticar aquilo que o Senhor tem determinado para a vida de cada um de nós. Deus, que cada um que está assistindo esse devocional, que seja alcançado pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor. Dê a cada um, Deus, sabedoria, discernimento, vontade, cada vez mais de estar diante de Ti, Te ouvindo, Pai, Te obedecendo, no centro da Tua vontade. É o que pedimos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigada por estarem comigo em mais um devocional. Eu espero vocês no próximo. Tchau, tchau.